E aí, galera do Solução, aula de Biologia, revisão para a prova de recuperação, primeiro ano. Meus amorzinhos, estou aqui no estúdio novo, temporariamente, né, num lugar maior, com uma tela maior para ti. E qual é a intenção desse vídeo? É a gente conversar sobre os nossos principais conteúdos que vão cair na revisão. Analia, o que vai cair? A mesma matéria da AT. Ai, Analia, mas é aquela parte que tu deu em sala de aula. Aquela parte não vai cair, porque já não tinha caído nem nos somatórios de atividade, que foi a nota do AP, e nem na AT. Então, começa por bioquímica, que é bastante extenso e complexo, e aí depois vai para evolução, que é aquela partezinha mais leve. Aqui, gente, eu não vou dar em 15 minutos uma aula total sobre tudo que vocês viram, né? E nem tu vai usar só esse vídeo que eu tô mostrando agora para estudar para tua prova. Eu só vou salientar quais são os principais tópicos que tu vai ter que estudar. Então eu vou ir passando pelos slides, vai dizer, ó, mas atenção nisso aqui. Então, primeira coisa, vamos na bioquímica. O que é bioquímica? Os componentes que são importantes para a célula funcionar. Quem já está acompanhando as nossas últimas aulas, né? A gente já está na parte de citologia. A citologia não seria possível se não tivesse os componentes bioquímicos. Quem são os componentes bioquímicos, Analia? São os componentes inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos é bem tranquilo. É a parte de água e sais minerais. O que tu vai ter que saber para as questõezinhas da prova? A água, a importância da água, ter um corpo bem hidratado, que controla a temperatura dos seres homeotérmicos, que ela é um dos principais constituintes da matéria viva, que ela é o solvente de substâncias, mais ou menos nesse sentido. E a parte de sais minerais. Essa aí é essencial, porque tu tem que saber os principais sais minerais e suas funções. Caiu nas outras questõezinhas das SAs e caiu na T, então vai cair de novo, a gente já vai ver quais são os sais minerais mais importantes. E os componentes orgânicos, que a gente não pode esquecer, carboidrato, que a glicose está aí no carboidrato, pelo amor de Deus, então é super importante. Os lipídios, que são as gorduras dos óleos, por exemplo. As proteínas, pelo amor de Deus, vocês viram quantas questões de proteínas ainda vai aparecer bastante proteína. As vitaminas não caem, não caiu na P, não caiu na T, então não vai cair agora. E os ácidos nucleicos, super importante também, que são o DNA e o RNA. Então, vamos lá, vamos pensar na água, já falei essas importâncias aí para a célula e para o corpo, não é tão fundamental os detalhes, é mais importante as características gerais sobre a água, tá? E o que nos interessa bastante é essa parte de sais minerais. Qual é a parte de sais minerais que tu tem que saber? Esta linda tabela maravilhosa que tu tem aí nos slides que eu mandei para ti, tá? O que tu tens que saber sobre sais minerais? Quais são e qual é a função do organismo? O cálcio é importante? É um pouquinho importante, porque formam os ossos, formam os dentes, participam da contração muscular, participam da coagulação sanguínea, mas não é o mais importante. Para a tua prova, tenho que saber sobre o ferro. Ferro porque ele compõe a molécula da hemoglobina, que é aquela molécula que está nas hemácias, que é aquela molécula que carrega o oxigênio. Por conta do ferro presente na hemoglobina, existe uma reação química em que o ferro se une com o oxigênio e aí acontece esse transporte. Então, se tu tem que saber de um sal mineral, qual sal mineral que tu vai saber? Ferro. Falta de ferro, qual é a doença que causa? Anemia, ok? Que a pessoa fica fraca, fica com muito sono, cansaço, devido à falta de oxigenação adequada no seu organismo. Sais de fósforo, fosfato, que é PO4, extremamente importante fosfato, porque ele compõe a molécula da ATP que carrega o oxigênio, que é a carregadora de energia. Ela compõe os nossos ossos e os dentes e compõe o teu material genético, os ácidos nucleicos. Então, fosfato é super importante. Iodo também é outro importante porque ele regula os hormônios da tireoide, regulando os hormônios da tireoide, ele controla o metabolismo. Lembra o alimento que é iodado, o sal de cozinha, e esse sal de cozinha ele é iodado para que as pessoas tenham essa regulação natural do nosso organismo, porque os alimentos ricos em iodo naturalmente não estão presentes na nossa dieta, tipo frutos do mar, todos os dias, né? Sais de potássio e sódio são importantes, controlam a regulação osmótica, a pressão, mas não tanto.
Cloro também controla a pressão osmótica, também não é tão importante. Flúor protege o esmalte dos dentes, mas também não é tão importante. Então, Analia, quais são os 3 mais importantes para a minha prova? O ferro, o fosfato e o iodo. Então, te liga aí nessa paradinha. Outro detalhe, gente, problemas aqui da falta de algum dos sais ou água, né, dos componentes inorgânicos, é importante, e depois entra nos carboidratos. Carboidratos, qual a parte que tu tem que saber, meus amores? Principalmente esta nossa linda, maravilhosa, querida tabela. Por que eu tenho que saber? Porque nessa tabela tem os principais, os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, monossacarídeos, carboidratos pequenininho, disacarídeos formados por 2 mono e poli por milhares de mono. Qual é o monossacarídeo mais importante? A glicose, exatamente. Por que a glicose é importante? Porque ela é o alimento da célula e porque ela compõe a maioria de todos os outros carboidratos. Aqui nos monossacarídeos, ribose, super importante, porque formam o teu RNA, material genético, desoxirribose, porque forma o DNA. Lembrando que se tu tá com dúvida, vai lá, tu vai assistir os vídeos de novo, eu tô falando só os pontos que tu tem que levar em consideração, tá? E a hexose, formados por 6 carbonos, mais importante de todos, a glicose. Os disacarídeos, formados por 2 mono, sacarose e lactose são os mais importantes. Sacarose por quê? Porque a sacarose é o açúcar que adoça a nossa vida, que é formada por uma glicose e uma frutose. Lactose é do leite, que é formada pela galactose e pela glicose. E os polissacarídeos, super importante saber sobre o amido, sobre o glicogênio, sobre a celulose. O amido é a reserva energética dos vegetais, é a nossa fonte de carboidrato principal. O glicogênio é a nossa reserva de carboidrato, que está principalmente nas células do fígado e nas células musculares. E a celulose forma a parede celular dos vegetais. Lipídios, meus amores, óleos e gorduras, principalmente. Lembrando que se é óleo, é vegetal, se é gordura, é animal. O que tu tem que saber? Os tipos de lipídios, os glicerídeos, que são as gorduras e os óleos, que eu acabei de falar. Os cerídeos, que são produzidos pelos animais e pelos vegetais. Nos vegetais, gente, o cerídeo é aquele brilho que a gente sabe, que a gente enxerga quando o sol bate numa folha, ela brilha, porque bate no lipídio e dá aquele brilhozinho que serve para deixar a planta impermeável. E as abelhinhas, que produzem o própolis, que é uma cera, que serve para impermeabilizar a colmeia, tá? Então, o cerídeo pode ser de origem vegetal ou de origem animal. E os esteroides, que são os lipídios presentes normalmente nas membranas das células, ok? O colesterol é um tipo de esteroide. Esteroides são precursores, ou seja, substâncias que se transformam em alguns tipos de hormônio, como hormônio masculino e hormônio feminino, ok? E as proteínas, meus amores, fundamental tu saber que alimentos que são ricos em proteínas, assim que alimentos que são ricos em carboidratos, que alimentos são ricos em lipídios, e saber que as proteínas são os tijolos estruturais das células, saber que as proteínas são feitas de aminoácidos, que são componentes um pouquinho menores, tá? Que só existem 20 tipos de aminoácidos que formam todas as proteínas, combinados de maneira diferente. Saber que as proteínas também têm um tipo especial de proteína, que são as enzimas. As enzimas realizam todas as funções metabólicas de uma célula. Tenho que saber isso, meu amor. Então, proteína tem a enzima, que forma as reações de respiração, digestão, quebra. Tem o que formam as estruturas, todas as estruturas celulares são formadas de proteína. Tem as proteínas de defesa, que são os anticorpos produzidos pelas células de defesa, ok? Tem as proteínas estruturais que formam, por exemplo, o colágeno da nossa pele. Tem as proteínas que fazem a contração muscular, tipo a miosina e a actina. Então, toda essa parte de proteína é super importante. Ó, os 20 aminoácidos, os essenciais e não essenciais. E essenciais são aqueles que a gente precisa consumir no nosso alimento, tá? E aí, meus amores, a gente vai pra parte de... Aí tu lembra que aqui nesse slide que tu recebeu aí no teu estudos... Tá? E a parte enzimática, a parte de defesa, a parte de imunização, não é tão fundamental assim de saber nessa recuperação. As vitaminas tu vai pular porque não cai. E finalmente os ácidos nucleicos, que são as moléculas que controlam toda a produção de proteínas da nossa célula e por isso comandam a nossa célula, que é... Quais são os ácidos nucleicos?
o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA. Então, o que tu tem que saber, meus amores? Eles são formados por 3 coisas básicas. Isso caiu em várias questões e vai cair de novo. Ó, a corujita está aqui, ó. Quais são as 3 coisas? O grupo fosfato, o açúcar e as bases nitrogenadas. Então, tu tem que saber, ó, o grupo fosfato lá dos sais minerais, o açúcar lá do carboidrato e as bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina e timina. Lembrando que A combina com T e G combina com C. Quais são as diferenças do DNA e do RNA? O RNA, ele é formado pelo açúcar ribose. O DNA, desoxirribose. O DNA tem A, G, C, T. O RNA vai ter A, G, C e U, de uracila. DNA, 2 fitas. RNA, 1 fita só. Os 2 trabalham em conjunto para formar as proteínas e são o nosso código genético, ok? A parte de sais minerais e de componentes, sais minerais, componentes inorgânicos e componentes orgânicos, é mais ou menos isso. E aí, a última partezinha da nossa prova é a parte de evolução, que particularmente eu adoro e falei para vocês isso bastante, tá? Aqui nas nossas videoaulas. A parte de evolução, calma, que eu tô com a mão esquerda. Foi, ó, a partezinha de evolução a gente tem que saber, ó. Teorias da evolução, que tem o Lamarck, que ele falou coisas muito corretas a respeito da evolução, mas explicou de maneira equivocada. O que ele falava? A lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. O exemplinho da girafa, ele dizia que as girafas atuais teriam chegado a esse tamanho porque as gerações anteriores tiveram que se esticando para conseguir o alimento, e as novas gerações assim ficaram com essa característica. Ele tá certo? Não, ele tá equivocado, porque as alterações que a gente faz no nosso corpo não alteram os nossos gametas. E aí teve que vir o nosso amigo Darwin, que a gente falou sobre isso, para explicar a maneira correta que aconteceu a evolução, que seria como? Elas tinham girafas grandes e pequenas. As grandes tinham mais condições de ter alimento, porque o alimento ficou reduzido em árvores altas. As pequenas não conseguiram se alimentar e elas acabaram morrendo, e só ficou a característica de girafas altas. Hoje a gente já sabe que as girafas, durante o momento do acasalamento, machos brigam uns com os outros com seus pescoços. E o mais pescoçudo acaba ganhando. E as girafas fêmeas têm uma predileção pelo mais pescoçudo. Isso contraria o que Darwin falou? Não, porque Darwin também falou da seleção sexual. Os machos mais adaptados, ou seja, com o pescoço maior, vencem a luta pela fêmea e acabam gerando descendentes com essa característica. Isso significa seleção natural. Darwin diz variações individuais, o mais adaptado sobrevive. Darwin também falou que por conta disso os seres foram evoluindo e nós tivemos antepassados comuns. Por exemplo, o primeiro mamífero que teria surgido seria tipo um roedor, um ratão gigante, que dependendo das seleções naturais que ele foi passando, seus descendentes foram passando, a gente sabe que existem mamíferos morcegos, que existem mamíferos baleias, existem mamíferos herbívoros, existe toda essa diversidade. Por que é tão difícil entender a evolução? Porque isso demora milhões de anos e a gente vive algumas décadas do ser humano, né? Então imaginar essas evoluções durante milhões de anos é um pouco complicado, mas assim aconteceu. Tudo isso está super explicadinho nos vídeos anteriores, a história do Darwin, como ele chegou às suas teorias, volta e assiste lá, né? E aí, meus amores, esse é o esqueminha básico que relembra como é que aconteceu. E para tu saber, principalmente, meus amores, que depois que Darwin apareceu, surgiu ainda, os estudos continuaram e se desenvolveu a partir dos estudos dele o movimento de neodarwinismo. Diz Darwin? Não, só acrescenta, porque Darwin não conhecia os conceitos de mutação e nem os conceitos de... e ele também achava que os seres lutavam entre si. E a gente sabe que a espécie, ela quer se
se auto-reforçar. Então a gente luta contra as condições do meio, não contra os seres da nossa própria espécie, né? Seria ideal que todo mundo da nossa espécie sobrevivesse, mas só os mais adaptados vão sobreviver. Então o neodarwinismo é um movimento científico que vem depois do Darwin, que acrescenta as mutações e as recombinações gênicas para gerar a variabilidade. Darwin nem sequer sabia ainda sobre o DNA, então não sabia isso, que aconteciam mutações que poderiam ser favoráveis para o desenvolvimento de determinadas espécies. E para concluir a nossa provinha, depois disso tem a parte de especiação, não vai ser tão importante na nossa prova de recuperação, mas essa parte de evidências de evolução sim são importantes. Quais argumentos que são os que comprovam que evolução existe, tá? Cientificamente, anatomia comparada entre os órgãos homólogos, que são aqueles órgãos que têm a mesma origem embriológica, porque veio do mesmo antepassado, mas diferente função. Órgãos análogos, que são seres totalmente diferentes evolutivamente, mas o meio selecionou uma característica muito parecida. Se tá achando complicado, vai lá, assiste de novo esses vídeos, tá? Órgãos vestigiais, que é tipo apêndice, aqueles órgãos que denotam que a gente evoluiu, se transformou, um órgão que não tem função, mas ele continua ali, porque não prejudica o desenvolvimento. Argumentos embriológicos, que mostram todos os embriões de mamíferos e de peixes, e de anfíbios, e de aves, em um determinado momento são muito parecidos, o que denota que a gente veio do mesmo antepassado. Estudos fósseis, os fósseis que comprovam que a gente está se transformando ao longo do tempo, né? Os argumentos citológicos, que comprovam que todo ser vivo é feito de célula que tem características extremamente parecidas. Argumentos bioquímicos, proteínas encontradas em todos os seres vivos, tipo citocromo C, que desde uma planta até um mamute, até um elefante, até uma baleia, todos têm a mesma proteína, ok? E aí a gente conclui o conteúdo da nossa prova. Então, observou? Vai, foca na bioquímica, componentes inorgânicos e orgânicos. Depois aqui na evolução, quais são as teorias evolutivas e os principais argumentos. Valeu? Fechou? É isso aí.